Ciao ragazzi, come state? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô estudando para o TILS. Pra quem não sabe, TILS é uma prova de proficiência de italiano que eu vou fazer agora, mês que vem. Mês que vem nada, já tá faltando, acho que faltam umas 2 ou 3 semanas. Quando eu postar esse vídeo, vai estar faltando acho que 2 semanas. Pra quem não sabe, o TILS é uma prova de proficiência de italiano, da língua italiana. A sigla é CILS. E é uma prova como se fosse o TOEFL ou o Cambridge pro inglês, né? E essa é pro italiano. Eu vou fazer essa prova dia 5 de dezembro. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô me preparando, como é que eu tô estudando, como é que vai ser essa prova e tudo mais. O nível da prova que eu vou fazer é o C1, que é o avançado, mas aí tem o C2, que é mais difícil ainda, mas eu não estava preparada. Na verdade, eu não estava me sentindo preparada para fazer o C2, fiquei com medo, e entre ter o C1 e não ter nada de certificado, eu prefiro ter o C1 primeiro, e depois eu estudo mais e faço o C2 quando tiver me sentindo mais à vontade. Bom, por que eu vou fazer essa prova? Todo professor de idioma, pra quem não sabe, eu sou professora de idiomas, sou professora de italiano, eu trabalho como professora de italiano, então agora eu sou professora e estudante de italiano ao mesmo tempo, o que é bem legal até. E eu vou fazer essa prova porque, assim, todo professor de idiomas precisa ali de uma certificação, né, pra provar o nível dele ali na língua. E assim, eu tenho diploma em letras, né, em línguas modernas. Eu me formei na Universidade de Coimbra em línguas modernas, português e italiano. E eu tenho isso comprovando, né, que eu sei italiano, digamos assim. Mas uma certificação de idiomas, né, por exemplo, como se fosse no inglês o TOEFL, para as outras línguas eu não sei. Tem o DALF no francês, tem o Goethe no alemão. Tem várias certificações. E ter uma dessas certificações é muito bom pro currículo. Então, eu também gostaria de ter. Tem 2 grandes provas de italiano, né, de certificação. Tem o TILS, que é a que eu vou fazer, que é feita pela Universidade de Siena, e tem também o CELLI, que eu não lembro qual universidade é, mas são universidades italianas que aplicam essa prova. Então eu gostaria muito de ter isso no meu currículo e por isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o C1, porque por enquanto eu estou mais à vontade com o C1, mas em breve gostaria de fazer o C2. E é isso, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô estudando, algumas técnicas, algumas dicas, vou dar um monte de dicas aqui nesse vídeo. E vou mostrar um pouquinho de como estão sendo os meus estudos. Aqui eu tenho uma prova C1 de junho de 2012. São algumas provas que eles deixam disponíveis. A gente começa aqui com o teste de ascolto, ou seja, a escuta. O que vai acontecer? A gente tem a primeira prova com as questões e a segunda prova também com as questões e a terceira prova também com as questões. Quando a gente diz prova, no caso são exercícios, mas como são exercícios grandes, eles chamam de prova. Aí a gente escuta aqui. Ele diz o que é, ó, ascolta il testo é uma entrevista radiofônica. Então a gente vai ver uma entrevista de rádio. A gente vai escutar uma vez, depois vai ter um tempo para ler as questões e responder, caso já saiba a resposta. E depois a gente vai ouvir uma segunda vez e ter um outro tempo para fazer as respostas, colocar aqui as respostas que você achar que é, e depois passar para o gabarito. Depois, mesma coisa, prova número 2, outra entrevista radiofônica, aqui, mesma coisinha. E prova 3, outra também, uma trasmissione radiofônica. Tem várias afirmações aqui e a gente tem que escolher e marcar só aquelas que estão presentes no texto. Não é nem se é verdadeiro ou falso, mas se estão presentes no texto. Olha, muitos de vocês me perguntam, olha, como que eu posso treinar o meu listening, né? O meu ascolto, ou seja, a minha compreensão auditiva. Gente, simples, vai pro YouTube, procura alguma coisa que você gosta de assistir na língua que você tá querendo aprender e pronto, acabou. Por exemplo, eu gosto de ver TED Talks e o próprio canal do TED tem playlists em que, ó, olha cá, più TED Talks em italiano. Eles fizeram uma outra playlist, porque a outra já tá gigante, cheia de TEDs em italiano, ó, mas tem uma mais antiga que é essa aqui. Mas reparem que tem outras línguas também, então você pode vir aqui na língua que você está aprendendo e ver TEDs que são falados naquela língua, ó, mais aqui do italiano. Então é só vir aqui assistir. E é legal porque como é um TED, né, tem uma linguagem mais não tão coloquial, digamos assim. Então é legal para você ir adquirindo vocabulário, né, que você pode acabar tendo contato na hora da prova. Di più normale per il primo mammifero clonato con successo da cellule adulte. Fotocopia esatta di un altro esemplare? Dolly aveva il patrimonio genetico identico a quello della sua mamma ed era venuta al mondo, aveva iniziato la sua vita in una provetta. Depois a gente tem aqui o teste de compreensão de leitura. É praticamente a mesma coisa, só que com leitura. E aí depois, o que vem? As questões. E aí você tem que marcar aqui uma das 4 respostas. Depois a gente tem mais uma prova, mais um texto aqui. E nesse texto aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa que a última questão da prova de ascolto. Colocar só aquilo que tiver presente no texto. Então, é aí que tá a nossa interpretação do texto. E a gente tem a prova número 3, que essa eu até gosto de fazer, eu acho legal.
E eu acho que também é mais fácil. Em que tem um texto aqui, isso aqui basicamente é um texto, só que tá fora de ordem. As frases deles estão fora de ordem. E aí você tem que ler, tentar entender em que ordem tá e colocar a ordem certinho. Você vai enumerando aqui do lado. Bom, gente, na minha humilde opinião, eu acho que a prova mais fácil, mais tranquila de se fazer é a prova de leitura. E eu acho que leitura é a primeira coisa que a gente aprende numa outra língua, quando a gente estuda uma outra língua. Então eu acho que é bem tranquila. E como você vai treinar pra essa prova? Lendo, adquirindo vocabulário. Quanto mais vocabulário você souber, maiores as suas chances de interpretar bem aquele texto e acertar as questões. O que eu posso fazer quanto a isso? Ler o livro, que você goste. Eu tô lendo esse livro aqui, História de una ladra di libri. Eu peguei da biblioteca da escola. É legal esse livro porque ele tá me dando muito vocabulário. É um livro que, por exemplo, ele é escrito no passato remoto, então tô me acostumando com o passato remoto, que pra mim antes era uma coisa, tipo, fora do normal, tipo, quando é que eu vou usar isso, né? Isso é uma coisa usada só com coisas muito de antigamente, entendeu? E hoje na língua falada quase não é usado. Mas, naquele exercício até de gramática que a gente tem ali, pode acabar tendo que colocar um passato remoto. Imagina que tá falando da biografia de uma figura histórica, entendeu? Coisas que aconteceram muito lá pra trás. Provavelmente pode usar o passato remoto, e então convém saber. E também quando você vir isso no texto, né, você saiba que tempo verbal é, você sabe que aquilo ali, aquela ação que tá naquele tempo verbal, tá no passado, né, no passato remoto. Então eu acho que o melhor investimento mesmo é isso aqui, livrinhos. Leia bastante, adquira vocabulário, que você vai estar bem na prova. Temos a prova de gramática, que é o teste de análise della estrutura di comunicazione. Então, analisar as estruturas de comunicação nada mais é do que analisar, né, a gramática. Aí a gente tem a prova número 1, em que a gente tem que completar as lacunas com palavras, né, com conectivos. A prova número 2, que é o mesmo exercício, só que com verbos, né, você tem que completar com os verbos aqui que ele pede, no tempo verbal que você achar que deve ser, né, aí tá a dificuldade da prova. Depois, na prova 3, a gente tem que completar também as lacunas, só que agora eles dão alternativas. Você vai olhar, por exemplo, a lacuna 0, eles já colocaram aqui, emergente. Mas aqui, se não tivesse nada na lacuna 0, você ia vir aqui no 0, olhar e ver, eu tenho 4 opções aqui, qual dessas opções vai ficar melhor para a lacuna 0? E a gente coloca, a gente faz aqui com todas. Eu acho que essa é a mais tranquila da prova de gramática. Depois, a gente tem prova número 4, que essa não é de alternativas nem nada, essa aqui a gente tem que reescrever as afirmações. Ele diz aqui, riscrivi le seguenti frasi, e inicia dalle parole che ti diamo, e cambia la struttura sintática. Então, a gente tem que reescrever a frase, né, por exemplo, em uma frase, tal coisa é sujeito. Aí na frase que você reescrever, essa coisa não pode ser o sujeito, tem que ser algum objeto, alguma coisa assim. Gente, eu tive uma ideia aqui. Não sei se foi boa, se foi ruim. Eu vou saber na hora da prova. Mas, o que acontece? Existe um exercício na parte de gramática que tem um texto e eles simplesmente falam: completem o texto. Eles não falam se é com verbo, se é com preposição, se é com pronome, se é com conjunção. E nesse texto cai um pouco de tudo, menos verbos, né? Eu vi aqui que a maioria das coisas que cai é conjunção. O que eu fiz? Eu olhei as respostas e fiz uma lista aqui de palavras e fui marcando quais palavras que mais aparecem. Ó, eu fiz aqui e eu fui marcando aqui o número de vezes que elas foram aparecendo aqui. Foram essas palavras que apareceram. Acho que isso aqui dá uns 4. Não, acho que é 4 textos. Ó, dove aparece muito. Anche. Ancora também, tava quase lá. O que mais aqui? Poi. Aqui só uma. Essas aqui foram as que mais apareceram, ó. Vocês vão vendo, ó. O quando aqui aparece bastante também. Infatti. Então, quanto mais eu for vendo textos, né, e for anotando as palavras que vão aparecendo, mais uma melhor noção eu vou tendo das palavras mais importantes. Só que o que acontece? Essas que eu tô vendo que aparecem mais, são as mais óbvias. São as que eu lembro sempre na hora de fazer. O problema é quando aparece, por exemplo, um persino. O que é persino, cara? Tipo, sebene, meu. Eu nunca consigo usar bem esse sebene. Ó, vira e mexe aparece uma preposição, ó, su. Aqui tem o da. Tinha um per, cadê? O per. Esse cozi aqui também aparece bastante. Enfim, eu vou tentar fazer isso. Vou tentar usar essa técnica, depois eu falo se deu certo ou não. Mas é pra eu ter mesmo uma melhor noção do que colocar ali naquela hora, né? Porque, juro, na hora que você vai fazer esse exercício não vem nada na cabeça. E aí, tipo, vem algumas palavras e você só quer pôr essas palavras, mas não é bem assim. Quase nunca repete palavras, se repete, sei lá, só uma vez. E a grande maioria são conjunções. Uma coisa que também ajuda, mas é mais a longo prazo, é você ler bastante, né? Se você ler bastante textos até desses tipos aqui que caem na prova,
você vai estar acostumado com vários tipos de conectivos, né? Que isso aqui nada mais são do que conectivos, são palavras que estão conectando uma frase à outra. E aí você já vai estar acostumado, então quando você chegar numa dessas lacunas aqui, já vai vir logo alguma palavra na tua cabeça, porque você já está acostumado. Então a leitura ajuda muito, né? Quando a gente fala que ler ajuda a pessoa a escrever melhor, tipo, não é mentira, é realmente isso. Pra quem acha que eu só estudo em casa, não. O que o professor faz nas horas vagas? Quando ela não falta, quando ela não desmarca, ou quando tem janela mesmo? Estuda. E eu tô fazendo o seguinte, como o livro que eu peguei emprestado é com as respostas, porque é livro de professor, eu peguei o PDF que tá sem resposta, então eu sigo pelo PDF e depois vou conferir as respostas aqui. E eu vou fazendo tudo aqui na minha folhinha. Então eu fiz já a unidade 20, fiz os exercícios, vou pôr minhas respostas aqui pra ir conferindo. Fazendo os exercícios, tem vários exercícios de escrita, né? Agora eu tô nessa unidade aqui, só que minha folha acabou, então eu peguei uma folha sulfite, vou fazer aqui na folha sulfite. Aí a gente chega na prova de escrita, a gente vai ter duas provas. A prova número 1, a gente tem que escrever um texto de 160 a 180 palavras e escolher um desses temas. Vai ter 2 temas aqui disponíveis, você escolhe um e escreve um texto de 160 a 180 palavras. E na prova 2 vai ser a mesma coisa, só que o texto vai ser de 100 a 120, é um pouco menor. E aí você vai escolher um desses 2 temas também e fazer a sua pequena redação. Bem, gente, em relação à escrita, realmente não tem muito o que dizer, é prática. A gente tem que escrever bastante, fazer vários textos até o dia da prova. A gente tem que dar uma olhada nas provas anteriores e ver o tipo de tema que cai, o tipo de texto, né, que muitas vezes tem várias características em comum. E a gente tem que treinar, né, no número de palavras que vai cair, né, no caso a minha prova tem 2 textos, são 2 provas escritas, então eu treino nos 2 modelos. E se você quiser ter o seu texto corrigido, você tem 2 opções. Ou você pode pegar o seu texto e jogar ele no chat GPT e pedir para ele corrigir para você, sem problema nenhum. E também você pode entrar num site que eu já falei aqui em alguns vídeos, que é o Journaly, que é um site em que você pode postar o seu texto lá, e pessoas que falam aquela língua podem corrigir o texto para você, e aí a pessoa pode corrigir a gramática, ou então alguma palavra que você não usou bem, ela diz, ou então também as estruturas do seu texto, ou qualquer coisa que você possa melhorar. E por fim, chegamos aqui na prova oral, que vai ser gravado, né, eles vão gravar um áudio da sua prova, para poder mandar para a Universidade de Siena. Então aqui tem as indicações, tudo bonitinho, e aí a gente tem a prova 1, que ele diz aqui, ó, ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Ou seja, vai ser uma conversa face a face com o examinador, ou seja, ele vai te fazer pergunta. Escolher um dos 4 temas que forem dados aqui, você escolhe aqui. Aí temos a prova número 2, que é ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale, ou seja, é um monólogo praticamente. Então aí você vai escolher um dos 4 temas que forem dados aqui e fazer o seu pequeno monólogo aqui. E aqui ele diz a duração, né? 2 a 3 minutos. Essa prova aqui seria a prova 2. E a prova 1 ele diz que é 3 a 4 minutos. Ou seja, toda a prova oral vai ser muito curtinha, o que menos dura aqui. Bom, gente, agora eu tô pegando firme aqui numa parte que eu estava negligenciando um pouco, que na verdade todo mundo negligencia um pouco, porque tem medo, que é a parte oral, né, de aprender uma língua, que é o fim de tudo isso, né? Você estuda a gramática, você tenta entender o que as pessoas falam, você tenta saber escrever, você tenta ler, pra quê? Pra no fim das contas saber falar e se comunicar, né? Mas é a última coisa que a gente faz. E como eu já disse, né, caem determinados temas, você escolhe um dos temas, né? Então eu tô usando aqui um livro em que tem temas, e esse livro, deixa eu mostrar pra vocês. Esse livro aqui, ó, se chama La Nuova Prova Orale, é do nível B2 ao nível C2, ou seja, vai do intermediário ao avançado, ao mais avançado que tem. E são temas, esse livro aqui ele foi feito mesmo para pessoas que querem desenvolver a produção oral no âmbito de provas de proficiência mesmo. Então o TILS, tem uma outra prova que eu vou fazer o TILS, mas tem a CELI. E aqui estão os temas, então eu vou fazendo pelo menos uns 2 temas assim por dia. E vou conversando, vou falando. Algumas dicas. Se você for fazer um tema e não tiver muito à vontade com esse tema em termos de vocabulário, antes de você responder as perguntas que tem aqui, né, fazer o que ele pede aqui, faça isso por escrito, para você primeiro organizar suas ideias e depois passar isso de forma oral. Uma outra coisa, quando você quiser falar, não se lembrar da palavra que você queria, primeiro de tudo, tenta achar um sinônimo.
E aí, se você não achar um sinônimo, tenta reestruturar a frase, tenta falar de um outro jeito em que você precise usar uma outra palavra e que não aquela que você não lembra. Se você estiver na prova, é só até aí que você pode fazer, senão depois meio que ferrou, né? Mas caso você esteja estudando aqui como eu, né, quando eu tento fazer essas duas coisas e não consigo, eu venho aqui no meu reverso, né, que eu já tô cansada de falar pra vocês, e coloco aqui a palavra que eu quero, coloco em português, vai aparecer em italiano. E aí eu já falo logo a palavra, logo em seguida. Vocês podem pensar, mas corta o fluxo ali do que você tá falando. Não, é super rápido. Você pesquisa, aparece logo a palavra e você continua. Igual quando você perguntar, o que significa tal coisa mesmo pra alguma pessoa. Ah, significa isso. Ah, ok. Então isso não sei o que, né? Deixa eu mostrar aqui os temas pra vocês. A gente começa com temas bem tranquilos. Por exemplo, vacanze e turismo, genitori e figli, lavoro, comunicazione, social media, escola. Aí vai começando a ficar umas coisas mais assim, tipo, assuntos de sociedade, né? Falando sobre a sociedade. Sport e violência, televisione e pubblicità, vecchie e nuove dipendenze, razzismo. Aí já começa a ficar mais complicado, ó. Razzismo e imigrazione, arte e patrimônio artístico, volontariato e solidarietà, consumismo e crise econômica. Aí vocês vão vendo que vai ficando uma coisa bem assim, social, né? Donne, política. Bom, gente, e aí também a gente não tem muito segredo, né? Praticar bastante. Eu, infelizmente, não tô podendo conversar com ninguém italiano, mas tô treinando sozinha e tô fazendo pequenos monólogos, né? Porque eu tô lendo os temas, lendo as perguntas e respondendo. Então, o livro já está fazendo perguntas pra mim e eu tô respondendo essas perguntas que podem muito bem ser feitas pelo examinador ou então cair ali numa das provas de produção oral. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas tenham servido pra vocês e tenham sido úteis. E se alguém aqui também tá pensando em prestar essa prova do TILS ou qualquer outra prova de proficiência, seja de italiano ou de outra língua, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!